Olá, alunos do nono ano. Hoje introduziremos o tópico globalização. Devido à complexidade do tema, dividi o assunto em 3 aulas. Na primeira, aprenderemos o que significa globalização e como ela acontece no mundo. Na segunda, discutiremos quais são os efeitos da globalização no que tange suas consequências, contradições e a sua relação com a ampliação das desigualdades. Na terceira, aprenderemos como agem as organizações internacionais em um mundo inteiramente globalizado. Nessa primeira aula, trataremos do tema globalização e a construção do mundo globalizado, tendo como objetivo a compreensão do significado de globalização, suas derivações e consequências. A habilidade do currículo paulista trabalhada será analisar fatos e situações referentes à integração mundial econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. A globalização, apesar de ser um termo relativamente novo, acontece desde o início das grandes navegações no século XV e XVI, segundo muitos pesquisadores. Porém, alavancada pelo fim da União Soviética na última década do século XX e das principais economias planificadas no mundo, a globalização se torna uma referência das principais potências capitalistas e suas economias de mercado, como os Estados Unidos, países da União Europeia, mais o Reino Unido e Japão, caracterizada pelo aumento da interdependência entre países. Com o crescimento das tecnologias, principalmente as da informação e comunicação, como a internet, as distâncias entre as culturas se encurtaram, trazendo a sensação de um mundo cada vez menor, com a relação entre as pessoas mais próximas. Com o crescimento de tais características, o pesquisador canadense Marshall McLuhan cria o termo aldeia global. O significado do termo amplia o que se conhece por globalização, envolvido em uma homogeneização pela padronização de costumes, alavancada pelo crescimento e acesso aos meios de comunicação que integra todo o espaço geográfico mundial e que sofre as consequências que vai desde a mudança de hábitos alimentares e assimilação linguística, outro idioma, por exemplo, até problemas político-econômicos que afetam diversos países também. Com a globalização e a evolução acelerada dos meios de comunicação, as mais diversas culturas espalhadas pelo mundo acabam por interagirem, disseminando valores e hábitos, padronizando comportamentos e relação com o consumo, mudando hábitos alimentares, de moda e entretenimento. Apesar da infiltração pela arte, cinema, música, multinacionais, restaurantes e etc., muitas etnias buscam manter boa parte de sua originalidade, mantendo e transmitindo suas tradições e valores para as próximas gerações. Pode-se dizer que há resistência à homogeneização que a globalização gera, sendo necessário e fundamental respeitar e valorizar as culturas tradicionais, sabendo que não existe cultura superior ou inferior a outra. Além da preservação da identidade e cultura de um povo, há outros fatores que impedem que o efeito da globalização chegue em alguns países, como o isolamento geográfico, em que uma sociedade possui pouco ou nenhum contato com outras, pouca abertura e tolerância em relação a outras culturas e também a exclusão digital, retrato da falta de acesso às novas tecnologias de comunicação e informação e carência de recursos, principalmente em países periféricos. Agora, vamos falar um pouco sobre a evolução dos meios de comunicação, dos transportes e fluxos desde a era moderna e após as grandes navegações. A evolução dos transportes é vista principalmente pela velocidade das invenções. No final do século XV, embarcações à vela viajavam cerca de 16 km por hora em média. A partir de 1960, um jato de passageiros ultrapassa a incrível velocidade de 800 km por hora. Não obstante, as tecnologias de comunicação evoluíram principalmente a partir do século XIX. A invenção do rádio, dos jornais, do cinema, fez com que um maior número de pessoas fosse alcançado. No século XX, a invenção da televisão e, posteriormente, da internet dinamizou a forma de se comunicar, fazendo com que as pessoas pudessem ter acesso em tempo real às mais diversas informações. No século XXI, o uso de celulares, computadores e tablets permitiu e permitem ainda grande interação e participação, além de estar presente em todas as classes sociais. Com todas as mudanças ocorridas desde a era moderna, com os transportes e meios de comunicação, o fluxo de pessoas e mercadorias também se intensificou. No século XV, com a descoberta do Novo Mundo pelos europeus, com a exploração da África, da Ásia e da Oceania. A partir daí, o desenvolvimento tecnológico impulsionou este fenômeno, fazendo com que o comércio internacional utilizasse cada vez mais recursos para aumentar sua participação e domínio. O fluxo de capitais, intensificado pelo crescimento da inteligência computacional, inserida em bancos, bolsas de valores e mercado de investimentos em geral, aumentou vertiginosamente nas últimas décadas,
em paralelo com a quarta revolução industrial. A análise do grande fluxo de dados e informações concomitante à busca pela redução de custos são os novos conceitos das empresas do novo milênio. Desta forma, a comunicação, o transporte e o fluxo cada vez maior acompanham as mudanças na sociedade e na economia, ao mesmo tempo em que geram o atraso do desenvolvimento pela falta de acesso às novas tecnologias em diversas regiões do planeta. Nas últimas décadas, com o crescimento da indústria 4.0, o espaço geográfico ficou cada vez mais encurtado, seja pela velocidade da locomoção de pessoas e produtos, seja pela velocidade da disseminação de informação. Os modais de transporte são recursos-chave utilizados para o desenvolvimento econômico de um país ou região. No Brasil, particularmente, o principal modal utilizado é o rodoviário, que, entre todos os outros, é o mais custoso. O investimento em infraestrutura logística é fundamental para o crescimento de um país, principalmente no que tange diminuição de custos. No decorrer da história, os modais foram se modernizando, tendo como intuito o crescimento da velocidade na medida em que a sociedade aumentava o seu consumo. Não muito diferente, as redes de comunicação responsáveis pelo fluxo de informação aumentaram seu desenvolvimento visando principalmente a facilitação econômica, porém surtindo efeito também na forma de se comunicar pelas pessoas, diminuindo a distância e disseminando acesso às diversas culturas. O desenvolvimento do meio técnico-científico informacional fez com que as grandes cidades do planeta centralizassem os principais aspectos da economia capitalista. Chamadas de cidades globais, elas atuam como centro de comando da economia, concentram as principais redes de informação e transporte, grande parte das empresas e conglomerados, inclusive multinacionais, e recebem diariamente um grande fluxo de investimentos. Podemos considerar a cidade de São Paulo como uma cidade global no Brasil, sendo a mais rica e que acumula o maior número de empresas e de investimento também. Destacamos na foto a Avenida Paulista, lugar onde grande parte das transações financeiras do país acontecem. Com a era da informação a todo vapor, os tecnopolos são de suma importância para a criação e desenvolvimento de novas tecnologias, contando com riquíssima variedade de empresas e universidades que promovem a pesquisa e o desenvolvimento e puxam boa parte da mão de obra mais qualificada e especializada do planeta. A exemplo, o Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, é o tecnopolo mais conhecido mundialmente, principalmente por sua dinâmica e investimento das empresas na criação de novas tecnologias.